Fala pessoal do canal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Diálise Profissional. E já que você está aqui, aproveita, já deixa o seu like no vídeo, já ativa o seu sininho para receber as notificações de novos vídeos e novos temas que vamos trazer aqui no canal, tá? E sem mais delongas, vamos falar hoje sobre uma coisa muito importante para o nosso paciente renal agudo, né? Não somente o renal agudo, mas também o renal crônico, que é o ajuste de dose de droga dentro da UTI. Para a gente conseguir entender aqui um pouco sobre isso, tá? Então existe uma grande discussão quando chega um paciente renal dentro da UTI. Primeira coisa, poxa, o paciente é renal, não está urinando. Como vai ficar a dose das drogas desse paciente? Principalmente, várias drogas, né, precisam ser feitas o ajuste de dose, mas principalmente a grande questão que se levanta no momento que o paciente chega lá na UTI é como vai ficar a dose do antibiótico, né? E aí a dose do antibiótico, ela é fundamental, porque a dose do antibiótico, se tiver abaixo do nível necessário para a terapia, né, para poder fazer o tratamento desse paciente, esse paciente fica submedicado. Eu aumento o risco de fazer com que aquela bactéria se torne multiresistente. Se ele fica muito acima, eu tenho complicações de superdose desse tipo de antibiótico. E aí, qual é o caminho que eu tenho que tomar em relação a essa condição, né? Muitos nefrologistas, né, intensivistas também, fazem ajuste de dose, principalmente quando o nosso paciente ele ainda não faz terapia renal substitutiva. Então, se o meu paciente não está indicado nem uma intermitente e nem uma diálise contínua, existe sempre uma tabela de doses de medicamentos que é utilizada para poder referenciar a utilização das drogas para aquele paciente. Então, aquele meu paciente, por exemplo, não vai poder receber uma dose plena do antibiótico. Ele vai poder receber uma dose que seria ali uma dose intermediária, né, entre a dose tradicional de 6 em 6 horas, ele vai ter que fazer uma dose de 12 em 12. Ele faria a mesma dose, só que ao invés de 6 em 6, de 12 em 12, de 8 em 8. Por quê? Porque o rim dele não excreta aquele excesso de medicamento que estaria ali dentro da corrente sanguínea. Então, se ele não excreta, aquele medicamento vai ser utilizado ainda pelo organismo daquele paciente. Porém, se eu colocar uma dose a mais, como um paciente que urina, que excreta o excesso dessa droga, esse paciente vai ter um acúmulo daquela droga dentro da corrente sanguínea. E isso é arriscado para o paciente. O paciente corre risco de ficar com superdose. E se ele fica com superdose dessa medicação, ele pode apresentar complicações da utilização desta medicação, tá? Então, com essa condição, o paciente renal crônico ou agudo que não está indicado a diálise necessita fazer um ajuste da dose dessa medicação, tá? Para ele poder receber uma dose que seja o bastante para poder fazer o tratamento do paciente, mas que seja insuficiente para gerar uma complicação por conta de excesso dessa droga, tá? Isso é um ponto. Então, no ponto que a gente tem o paciente sem o tratamento, é essa a condição. Outra coisa são os pacientes que fazem terapia renal substitutiva, tá? E aí o paciente que entra para a UTI e ele precisa de terapia renal substitutiva, eu preciso saber duas informações. Primeiro, no paciente renal agudo, né, que está lá na UTI, seja ele crônico que agudizou, ou se ele é um paciente agudo 100%, esse meu paciente que vai entrar para terapia intermitente, ele faz uso dessa droga, ele tem um residual ainda, né? O que é um residual? Ele ainda tem alguma urina presente em sonda, né? E aí essa urina precisa ser medida para a gente poder saber qual é o clearance dessa urina, né? Então a gente precisa saber qual o clearance residual desse paciente. E outra, qual é a modalidade que esse paciente vai fazer? Ele vai fazer uma diálise intermitente? Porque a diálise intermitente, a gente vai ter uma retirada de drogas, né, de elementos do corpo do paciente
pelo período em que a prescrição está acontecendo. Então, por exemplo, o paciente foi lá, o nefrologista prescreveu para esse paciente uma diálise intermitente tradicional de 4 horas, tá? Em uma diálise intermitente de 4 horas, ele vai receber lá, vai perder lá 1 litro, 1,5 litro de UF, tá? E esse paciente, ele tinha uma urina residual já antes da terapia. Então, eu preciso saber qual é o clearance, né, de creatinina, porque isso vai me trazer a taxa de filtração glomerular desse paciente. Então, eu preciso saber o clearance de creatinina desse paciente, desse residual, e saber que esse paciente vai fazer terapia intermitente. Então, a dose de medicamento desse paciente, principalmente o antibiótico, também será ajustada. Será ajustada baseado no quê? Será ajustada baseado na dose de clearance residual desse paciente e se esse paciente está fazendo terapia intermitente, também no meu clearance de ultrafiltração, tá? Por quê? Toda medicação que for administrada antes desta terapia terá uma perda de moléculas, né, desta medicação junto com moléculas também do paciente, tá? Então, o filtro de diálise, ele filtra de forma não seletiva. Então, ele vai filtrar todas as partículas que conseguem passar pelo filtro, serão eliminadas, tá? Em contracorrente em diálise. Então, ali eu tenho excretas, ali eu tenho materiais, né, metabólicos, né, resíduos metabólicos, eu tenho eletrólitos, eu tenho água que vai sair desse dialisador. E se eu tenho medicamento na corrente sanguínea desse paciente, um percentual também vai embora. Por isso que eu vou ter ali um clearance da ultrafiltração, tá? Então eu tenho clearance de ultrafiltração e eu tenho clearance da fração glomerular desse paciente que ele ainda tem um residual, ok? Se o paciente ele não tem urina residual e ele está fazendo um intermitente, então eu não tenho mais o clearance de creatinina desse paciente. O paciente não tem mais retirada de urina, não tem mais perda de urina. Então ele não perde mais elementos nem moléculas pelo rim desse paciente. Ele vai perder pela taxa de ultrafiltração. Então eu tenho que saber que as doses de medicamentos que foram dadas antes da diálise serão perdidas fracionalmente durante a terapia, tá? Por essa razão, que a depender do tipo de antibiótico, nós tentamos fazer um ajuste no horário da administração dele, né? De preferência para que este antibiótico possa ser administrado pós-terapia, justamente para o paciente poder receber a dose adequada para o tratamento dele da infecção, tá? Ah, mas não há possibilidade de fazer. O paciente vai fazer uma SLED de 6 horas e eu não vou conseguir fazer essa dose de antibiótico 6 horas depois. Então, o que se recomenda? O médico intensivista junto com o nefrologista vão discutir a possibilidade de um aumento dessa dose pré-diálise, tá? Aí faz-se um aumento da dose neste dia da terapia pré-diálise, porque já se sabe que vai perder uma dose dessa medicação intradiálise, né, intradialítica. E aí, se possível, se a droga for possível fazer a medição dela, a avaliação de nível de concentração dela na corrente sanguínea, se faz 1 hora após a diálise, se faz uma coleta, né, dessa medicação, e aí observa-se se por acaso a concentração da corrente sanguínea é o bastante para se suspender a próxima dose ou se faz-se algum ajuste aí dessa medicação na próxima dose do paciente, tá? A terceira condição que pode aparecer, né, para você aí na UTI é quando o seu paciente tem indicação de diálise contínua. E aí a diálise contínua é outro mundo. Por que eu falo que é outro mundo? Porque vamos lá, vamos imaginar que seu paciente foi ligado numa máquina de diálise contínua hoje. Para você na UTI, já tem um quadro clínico muito instável, ele tem prescrição de antibióticos, de medicamentos para dor, né, de NPP, e ele tem já uma diálise contínua prescrita. Se ele já tem uma diálise contínua prescrita, o que vai acontecer? Concordam comigo que a terapia de diálise desse paciente não vai ser desligada durante, no mínimo, 24, 48, 72 horas.
durante 24, 78, 48, 72 horas, esse paciente precisa receber os medicamentos relacionados ao seu tratamento. Então, como que vai ser feita a administração do medicamento nesse caso? Neste caso, há um certo consenso entre os nefrologistas da administração de dose plena. O que significa isso? É a dose comum, tá? Então, dá-se a dose plena para o paciente, antibiótico em dose plena e dose comum para o paciente, e faz-se uma avaliação, coleta-se uma avaliação de concentração daquele medicamento na corrente sanguínea, tá? Em especial, daqueles medicamentos que são mais nefrotóxicos, tá? E que podem fazer um aumento de concentração, podem ter complicações da utilização dessa medicação, tá? Então, por exemplo, vancomicina. Vancomicina, eu preciso avaliar se o paciente não está fazendo vancocinemia, tá? Que é um aumento na concentração de vancomicina, que, além da complicação renal, vai acometer outros sistemas do organismo desse paciente. Então, para evitar que isso aconteça, faça sempre uma avaliação, né, diária da concentração de vancomicina nesse paciente, tá? Então, no caso de medicamentos administrados em diálise contínua, eu vou fazer a utilização de dose plena. Isso por quê? Porque durante todo esse período, esse paciente vai estar perdendo volume. Se ele está perdendo volume e ele está perdendo eletrólitos, escórias, eu estou perdendo medicamento. Se eu estou perdendo medicamento, eu preciso saber o quanto que esse medicamento está saindo. Por isso que eu preciso fazer uma coleta para saber a concentração na corrente sanguínea, tá? Então, para fecharmos aqui, meu paciente renal, ele não tem indicação de diálise, eu vou utilizar uma tabela já pré-determinada, onde eu tenho ali um cálculo baseado no quanto de taxa de filtração glomerular do meu paciente, se ele tem algum residual ou não para ser administrada a medicação do paciente. Meu paciente, ele é um renal que necessita de terapia de renal substitutiva, eu vou fazer uma avaliação se o paciente tem taxa de filtração glomerular residual ou não. Se ele tiver uma taxa de filtração glomerular residual, eu vou somar a ela a taxa de filtração de ultrafiltração da máquina e vou observar como que vai ficar a concentração final da administração de medicamentos. Neste caso, o paciente pode receber uma dose mais alta, pré-diálise, se por acaso não conseguir receber depois, ou eu posso fazer a administração da medicação já ajustada pós-terapia. E se o meu paciente estiver em diálise contínua, aí há um consenso geralmente pelos nefrologistas de utilização de dose plena, tá? E aí se faz a análise através de coleta, né, de sangue para avaliar se há concentração alterada ou não dentro da terapêutica daquela droga que o paciente vai utilizar, ok? Pessoal, essa é a dica de hoje. Fiquem com Deus, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até a próxima aqui no canal da Diálise Profissional.